pergunta. Você se vê assim, você com a sua família, você se vê em outra cidade, em outro país, assim, evangelizando, sendo missionária, você vê? Porque, como a gente falou, né? Todos nós somos missionários. Mas tem pessoas que realmente têm o chamado de ir para fora mesmo e viver realmente de missões. Né? Largar família, casa, emprego, deixar aqui e vai. Você se vê, se você quiser responder também, sim, né? Se não quiser, respondo tudo. Mas você pensa assim, você imagina isso futuramente para você, para os seus filhos? Como eu já você quase imagina? fui pra China, né? Sério? Antes de começar a namorar e tal. Tu fala chinês, tu? Hã? Tu fala chinês, tu? É Não. mandarim, né? É mandarim. Chinês. Vocês entenderam. Não. Eu não acho. falo. Mas a gente ia dar um jeito. Deus ia abrir a porta lá. Porque sim. tem... Não pode falar. É porque na China não pode. Sim. Então a gente tem que ficar quieto. Sim. Mas enfim, gente. Quase fui. Tem uns projetinhos lá. Que eu quase... Eu pensei nessa possibilidade. Até cheguei a preencher papelzinho. Mas não foi pra frente, não. Né? Depois que eu voltei desse último acampamento, eu não falei com o Adriano, não. Adriano vai estar sabendo aqui agora. Ao vivo. Mas, assim, eu pensei, eu vi, assim, porque a gente recebeu um missionário lá, né? A gente recebe um missionário no acampamento. E aí foi um casal que veio lá da África. Eles são da África. Estão na África, no caso. São brasileiros, estão lá, vieram passar as férias e aí foram lá falar com a gente. E eles acho que foram com um filho, tiveram outro lá, tiveram a menininha lá. Então, assim, são em 4, né? É uma família que estão lá. E aí eu pensei, assim, eu cheguei a me ver, de repente, com os meus filhos. Mas eu vou ser muito sincera, gente, a realidade lá é bem complicada, né? Quando a gente vê algumas coisas na televisão, é bem pior. Né? Porque a televisão passa um pouquinho o pano, né? É bem pior a realidade lá. Então, assim, eu parei para pensar, poxa, meus filhos. Sabe, que aí já entram... Se fosse só eu e Adriano, vamos. Deus está chamando, você tem que ir. Mas aí eu já penso nos meus filhos, será? Como é que vai ser? Principalmente o Pedro, né? Que o Pedro veio para testar o nosso coração, né? Cheio de probleminhas. Agora ele já está ficando um pouquinho melhor de saúde, mas ele né, deu bastante dor de cabeça na gente. Sara não, Sara é 100%, é forte. Agora que ficou doentinho um pouquinho, mas já está levadinha de novo. Então eu fiquei pensando, eu tenho vontade, assim, mas não sinto que seja o meu chamado nesse momento. Não fechei meu coração, eu deixo meu coração aberto. Assim, depois Deus talvez me chamar. Depois a gente foi para Saquarema. A gente foi... Tá, tudo bem, que Saquarema é... Pertinho da China, pô. Pertinho da China. Qualquer coisa, né? 1 horinha, assim, que a Adriano faz carro e tal. A gente foi. Aí eu encarei Saquarema como o meu campo, o nosso campo missionário. A gente só tinha a Sara. Né? Então, durante 1 ano, foi o nosso campo lá. A gente trabalhou com os meninos lá. A gente até perdeu um menino para o tráfico e morreu aqui no Rio. Veio para o Rio, morreu. Tal. Foi uma situação bem difícil. A gente sentiu mesmo. Né? Porque era o nosso campo. A gente encarou. A gente não foi para fazer missões, né? Porque tem os missionários que vão para isso mesmo, né? Que vivem disso, assim, totalmente. A gente não foi viver disso. A gente foi mesmo porque a gente queria ir morar lá, né? Mas acabou que chegando lá, a gente se tornou o nosso campo. Então, a gente viveu missões lá, entendeu? Foi nosso trabalho. Então, principalmente que a gente não estava meio desempregado, a gente enfrentou algumas situações e tal. Depois Deus trouxe a gente de volta para o Rio. E aí que a gente veio para cá, encontrou aqui e tal. Foi uma experiência boa, eu gostei. Mas assim, não me vejo ainda indo para fora, não. De repente, para fazer uma viagem, sim, mas para viver, ainda não. Porque também Deus Deus tem que falar não somente comigo, né? Os dois, tem que ser os dois, porque é uma decisão em conjunto. Tem que ser em conjunto, Porque o Deus, quando a gente tá sozinho, Deus fala só com a gente mesmo, e manda.
Agora, quando a gente já tem uma outra pessoa, aí tem que... Deus fala e com quando os dois. tem filhos, aí é... Pior ainda. Pior ainda. Pior quando Deus chama, você fica meio assim. Fica com os meus filhos. Imagina Pedrinho correndo pra lá e pra cá na China. Nossa, meu Deus. Falando chinês. Na China ia ser bom. Chinês. Meus olhinhos eram um pouquinho mais puxados, agora que não tá mais. Mas assim, eu realmente, assim, eu admiro muito os missionários que vão pra fora, sabe? Eu acho, assim, é Deus. É Deus. Não tem explicação. E quando dá mais, Só assim, Deus. quando é um casal, uma família, e tem filhos, e assim, você vê a família, a nossa igreja mesmo já vimos várias pessoas que já vieram aqui, né, dar testemunho e contar, e traz a família. E aí você vê assim, nossa, os filhos também ali, você vê o amor com que eles falam, né, das pessoas que conheceram, de tudo que eles estão vivendo ali, que por mais que tenham as dificuldades, porque existem, né? Muito. E são bem maiores do que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil, Rio de Janeiro, né, nós estamos Você está perto da bem, família, exatamente. né? Tá mais fácil. E aí você vê que mesmo eles estando longe, né, do seu país, da sua família, longe de tudo, tá lá, sozinhos, isolados no mundo, mas você vê o brilho nos olhos dessas pessoas falando, sabe? E falando do quanto Deus... E você fica assim, eu fico pensando, Deus, é só tu mesmo, porque como que o Senhor sustenta essas pessoas? Porque você vê assim, e eles falam, a gente não tem uma fonte de renda fixa, não tem isso, não tem nada fixo. É tudo incerto. Não, e é legal quando eles voltam, eles falam que eles ficam muito ansiosos querendo voltar pra lá. Sim. E às vezes, junta de missões mundiais, às vezes quando acontece certas coisas, por exemplo, alguma guerra, a junta tira eles de lá. Né? Acontece tinha no Canadá, não sei agora se ainda tem. No Canadá tinha muito esse negócio de terremoto, essas coisas, né? Desastres naturais. A junta trazia os missionários para cá. E eu já ouvi o missionário falando, caramba, gente, eu quero voltar logo. Tipo, e os missionários pedindo para a junta, não me leva de volta pro Brasil, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar o povo daqui. Sim. Eles não querem voltar, sabe? É porque você acaba tendo o convívio e as pessoas acabam se tornando a sua família. A sua família, exatamente. A sua família, os seus amigos. Você voltar pro Brasil, ficar, tipo, top, né? Ficar bem, mas enquanto aí eles você, lá estão sofrendo. E aí você fica pensando neles que estão lá. E assim, você cria um vínculo, cria uma relação. E aí você fica meio dividido. Mas assim, eu acho incrível. Eu acho muito incrível. Eu fico falando pra Deus, eu falo, Deus, assim, né, eu quero que o Senhor me dê, né, essa ousadia por aqui, pelo menos. E ó que deixa pela minha área, cuidado assim, com o que você pede. Mas não, olha Deus, calma aí. Ai, vai chamar junto, hein? Mas eu acho, assim, uma vez até conversando com o Eric mesmo, eu vira e mexe, eu falo sobre isso, sobre missões. E eu falo, eu sei que pastor tem um chamado, né? Pastor é importante, mas assim, algo que eu fico assim encantada mesmo, realmente, são com os missionários, porque o pastor, não estou desmerecendo o pastor, não é isso, tá? Ai, pai, desmerecendo. Não é isso. Mas assim, o pastor, ele tá com a sua família, ele tá dentro de uma igreja, ele tá meio que bem, né, assim, sendo acolhido, exatamente. Mas o missionário, quando ele vai, ele tem uma incerteza, ele não tem nada certo, né? Então, assim, eu fico, caramba, Deus. E você vê que realmente, assim, Deus sustenta. Deus sustenta e tá o tempo todo ali guardando, protegendo e sendo sustento. E às vezes, assim, aí eu penso em mim, eu fico, caramba, Deus, às vezes eu fico tão, assim, preocupada. A gente fica preocupado, né, com o dia de amanhã, né? Mesmo a gente tendo nosso emprego, a nossa renda, tudo assim, a gente fica, Senhor, não vai dar, não vai, será? E, cara, você para e pensa as pessoas assim, não tem uma renda fixa, não tem casa, não tem moradia. O trabalho é missões. O trabalho é missões. E você vê que Deus sustenta. E aí é realmente o que está escrito na palavra, né? Que o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele cuida dos lírios do campo. O que mais que Ele não vai fazer por nós, né? Que somos filhos, criaturas dele. Então você vê que realmente, assim, é um ensinamento para mim. Viver na dependência de Deus, sabendo que Deus vai prover tudo. Isso. E não vai faltar. Eles não falta. Eu nunca vi, assim, nenhum testemunho de me falando, eu precisava. Sim, você vê falando, foi difícil, né? Enfrentei dificuldades e tudo mais.
Mas você não me falou assim, faltou, não tive passei fome. Passou a dificuldade ali, mas Deus sendo o sustento. Passa a dificuldade, mas não necessidade, né? Exatamente, isso. Deus não deixa o justo mendigar o pão, né? É isso, não passa. É muito legal. E eu acho muito mais sinistro ainda, botar nessa palavra, a galera que vai pros países perseguidos, né? Sim, E, cara, aí eu acho uma parada, assim, 100% sobrenatural mesmo que sustenta eles lá. Porque a gente fica falando de criatividade, que a gente não tem aqui. Imagina eles lá, que não pode falar o nome de Jesus. Porque eles não podem. Não pode andar com a Bíblia. Igual a irmã Vera, a Verinha que veio, a missionária que veio. Do Mali. Ela ficou no Mali, no Senegal, por 27 anos. Ficou metade. Foi assim, 27 anos que ela passou lá. Ela não podia falar o nome de Jesus. Sim. Imagina. Sim. E tem outros que estão lá. A gente não pode falar onde, nem nome, né? Mas que eles não podem falar. Não. E é falar através do esporte. Então, assim, Deus usa o que você tem aí disponível. Uma vez, eu era adolescente, eu ficava pensando assim, eu queria ser arquiteta, né? Eu sou fisioterapeuta. Nada a ver. Tudo bem, eu queria ser médica e ser professora. Aí foi uma missionária lá na PIB, em Rocha Miranda, né? Aí ela estava falando, eu que chamei ela e tal, não sei. Aí eu falei assim, poxa, mas eu queria ser arquiteta, o que eu vou fazer? Como é que eu vou usar a arquitetura? Tipo, eu não imaginava. Aí, na época, estava tendo desastres no Haiti. Olha. Aí ela pegou e falou, mas Deus usa o que você tem. Tipo, vamos supor, você se forma aí na arquitetura, você poderia estar lá ajudando a construir casas para o pessoal, né, do Haiti. Então, assim, aí eu fiquei pensando, caraca, e fisioterapia, tipo, entendeu? Aí Deus usa a professora. Caramba, tem na África um monte de crianças sem escola, entendeu? Então, assim, Deus poderia te usar na África. Não, assim, eu realmente fico vendo, eu sigo algumas páginas, né, de educação e tudo mais, e eu vejo, assim, muita coisa, eu fico, caramba, assim, não tem escola. Não tem escola. E eles sentados... É uma realidade muito distante. Né? Muito distante. E assim, não tem sala de aula, é no chão, assim. E eu fico, gente, na minha sala tem um ar-condicionado, eu tenho uma mesa, eu tenho... uma tábua de preto para poder fazer o quadro negro, entendeu? Assim, comprando giz. É assim. Então, assim, Deus usa... Aí tem em um desses países, que não pode falar, né? Que eles falam de Jesus através do esporte. Então, tipo, eles vão para dentro do presídio para ensinar os rapazes, né, dos presídios a jogar futebol. E lá eles falam de um jeito, né? Usa a criatividade que Deus dá para falar de Jesus. E muitos se convertem e saem depois de lá, sabe? E não é só falar de Jesus, porque a gente às vezes acha que, não, só vai falar de Jesus. Não, eles também cuidam da pessoa. Por exemplo, lá, nesse tal país, é difícil o rapaz que, né, passou por um presídio conseguir emprego. Né? Então, assim, eles fizeram uma cafeteria, acho que dentro do presídio ou perto do presídio, não sei, para esses rapazes trabalharem. E aí eles também estão capacitando esses rapazes, professores, né, estão capacitando esses rapazes, né, para quando saírem dali do presídio ter como se sustentar e sustentar a família, porque muitos voltam porque não tem como sustentar a família. Não tem opção, né? Não tem opção, então volta, né? Que a melhor opção é voltar, porque lá você vai ter comida, né, apesar das condições. Então, assim, Deus usando o futebol, tipo, então não tem desculpa. Né? Não tem desculpa pra Jesus. O pastor Prainha, nosso missionário lá em Foz, ele usa o futebol também, né? Isso, ele falou que lá é uma comunidade, né, de Islã. Isso. E ele usa o futebol também. E às vezes a gente também pode pensar, a Alessandra tá falando de profissões, mas vamos supor, uma pessoa pensa, eu não tenho uma profissão. Mas você pode ir orar, pode interceder, você pode estar lá contribuindo com o seu braço, né? Na sua força braçal. Exatamente. Mas de qualquer forma, é uma forma de ajudar, é uma forma de fazer missões, né? Você fazer coisas simples, né? E essa questão do país perseguido, eu lembro que eu sigo o Instagram do Portas Abertas. Aí toda semana eles dão um boletim, né? A gente vai ter o domingo da igreja perseguida. O DIP. Cara, eles dão um boletim, muito sinistro, né? cara. Toda semana tu vê, tipo, um pastor que foi preso, não sei o quê, uma bomba que explodiu não sei aonde, um cara que foi pego. Caraca, é muita coisa assim que a gente nem... a Portas Abertas mostra mesmo, os relatórios e tal. É até mais do que missões mundiais. Não, o Portas Abertas é bem pesado, bem assim. pesado, E mas aí muito bom. E aí a gente vê, tipo assim, eu acho
interessante porque às vezes a gente tá comentando no início, né, brincando, eu falo de Jesus pra uma pessoa e tem o risco do ego subir, achar que eu sou crentão. Eu falo, cara, essas pessoas estão literalmente morrendo e não são nem conhecidas, sabe? Tipo, não tem nem o nome em lugar nenhum. Cara, é muito amor, assim, por Jesus e foco em Jesus mesmo. Eu acho, assim, que essas pessoas são 100% sobrenaturalmente sustentadas, sabe? Tipo, acho que com certeza. Não tem como... Você não negar também, porque eles fazem de tudo pra você negar Jesus. Tipo, eles pegam, tipo, tua família, tortura tua família.